boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça sempre nos nossos corações. Naquela manhã, ele gostaria muito de ficar um pouquinho mais na cama. Estava cansado, havia dormido mal aquela noite. Também já vinha numa sucessão de dias em que as noites não eram bem aproveitadas para o seu descanso. Estava dormindo muito mal ultimamente e gostaria muito de poder ficar um pouquinho mais relaxando, aproveitando aqueles momentos de conforto. Mas de repente, os compromissos começaram a vir à sua mente. Lembrou-se de todos os papéis que tinha que assinar, lembrou das reuniões que não poderia se atrasar, e tudo isso não permitiu com que ele aproveitasse esse momento que seria fundamental para o relaxamento do seu dia. Saiu correndo da cama, passou pelo chuveiro, fez a barba tão rapidamente que nem percebeu que um punhado de pelos teimosos haviam escapado da lâmina de barbear. Vestiu a primeira roupa que viu, não teve tempo de analisar, de perceber se aquela lhe seria uma roupa confortável para acompanhá-lo durante todo o dia no seu dia de trabalho. Desceu correndo as escadas, balbuciou um bom dia, tomou uma xícara de café, abriu a porta da sua casa e nem mesmo se deu conta de que o cachorro o aguardava ansiosamente para dizer-lhe um bom dia à sua maneira toda própria e especial de ser. Disse um adeus muito rápido, não teve tempo de olhar para trás e ver que os olhos da sua amada, aquelas duas contas de esmeralda, ainda o olhavam com a mesma admiração de tantos anos atrás. Desprezou os lábios da esposa para um beijo de adeus, entrou correndo no carro, abriu o portão da garagem rapidamente, ligou o rádio e no rádio uma antiga canção do Roberto. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer, e a toda hora vão estar presentes, você vai ver. Esse era um tempo, uma época que acabou se perdendo ao longo da estrada. Agora ele não tinha mais tempo para prestar atenção nos pequenos detalhes da vida. Lembrou-se do quanto gostava dos programas da Jovem Guarda nas tardes de domingo. Belos tempos, velhos dias. E correndo se dirigiu ao escritório, mas o trânsito o fez parar. Isso o irritou profundamente, e para aproveitar cada minuto do seu tempo, porquanto cada minuto era extremamente precioso e valioso, que ele não poderia desperdiçar ociosamente, pegou o telefone celular, ligou para a filha, e a filha disse: papai, que bom amanhecer ouvindo a tua voz. Tenho uma grande notícia. O seu netinho está caminhando, deu os primeiros passos. Você não quer vir almoçar conosco? Você poderá ter a honra e a chance de ver os primeiros passos do seu neto. E ele disse: hoje não posso, minha agenda está lotada.
E ela insistiu porque já estava com o coração guardado de muita saudade e aquele momento maravilhoso precisava ser compartilhado. E ele ficou irritado pela insistência e disse: você não sabe que a minha agenda está lotada, os meus compromissos são muitos, não posso ir. E a filha não mais insistiu e ele se despediu dizendo que em breve encontraria um espaço na sua agenda para que pudesse visitar. Correu para o escritório e chegando lá mergulhou num mar de papéis. E o tempo que deveria ser um longo tempo pela manhã passou rapidamente e logo veio a hora do almoço e o que deveria ser uma refeição balanceada, equilibrada, acabou se transformando num sanduíche e um refrigerante diet. E se alimentava em meio a avistar os papéis e de repente a vista começou a turvar. Teve um mal-estar e esse mal-estar já havia acontecido algumas semanas atrás. E o médico o havia advertido que precisava cuidar da saúde, da alimentação, diminuir a carga horária de trabalho, ter momentos de lazer e felicidade. Mas ele não podia se dar a este luxo. Levantou correndo, escovou os dentes, lavou o rosto e disse: isso vai passar. Voltou à sua mesa, chamou o gerente. Ficou muito bravo, irritado. Gritou com o gerente. Será que era tão difícil entender que eles tinham metas a cumprir? Os números são tão claros. A diretoria o estava pressionando. Saiu irritado, pegou a documentação que deveria levar à reunião. Não teve tempo de esperar o elevador. Desceu as escadas e de repente os degraus começaram a ficar cada vez maiores. E o carro, que deveria estar estacionado na garagem, que ficava no subsolo do prédio, parecia que estava encravado no subsolo da terra. E chegando lá, buscou a imagem da porta, da saída da garagem, mas a imagem da porta se apagou. Também se apagou a imagem dos pilares, do volante. E como se o presente fosse se apagando, um filme passava ali à frente, um filme que ele conhecia muito bem, todas as cenas. Lembrou-se: o que é mesmo que a minha amada havia dito quando eu saí pela manhã? Por que eu não fui visitar o meu netinho? Por que não fui pescar com os amigos? E de repente ele não sabia se a dor maior era da sua alma, rasgando o seu peito espiritual, ou se era a dor da coronária entupida que lhe rasgava o peito físico. As lágrimas vieram-lhe à face e ele começou a pensar: ah, como eu queria ter ido visitar meu netinho. Eu queria ter olhado para trás e ter prestado atenção na minha esposa. Eu queria ter ido pescar com os meus amigos. Ah, como eu queria. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Vai, nada acabou. Não tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, que gira, bailando no ar.
queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Tente. Levante sua mão sedenta e comece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, que gira, bailando no ar. Veja. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. A indústria do entretenimento nunca foi tão grande como nesses dias modernos em que nós vivemos. Nunca tivemos tantas opções de diversão, de distração, tão acessíveis, tão à nossa mão, mas o homem nunca foi tão infeliz como tem sido nos últimos dias. Os hospitais estão abarrotados de corpos doentes que carregam almas que não conseguiram encontrar a felicidade. Também não é diferente a situação encontrada nos ambulatórios, nos consultórios dos psiquiatras, dos psicoterapeutas. Temos a certeza que nós estamos nesta noite reunidos para buscar, encontrar e colocar em prática a nossa coragem de ser feliz. E vamos começar as nossas reflexões desta noite com o texto da obra Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas cultivando o otimismo e bem-estar. E realmente, Joana de Ângeles vem nos dizer que a toda manhã Deus vem bater à nossa janela. Muitas vezes bate com um sol muito forte, vibrante, nos acordando e esquentando a nossa alma para iniciarmos uma nova jornada rumo à felicidade. Ou muitas vezes ele bate com uma brisa suave. Muitas vezes Deus também bate à nossa janela com aquela chuva generosa que os dias de calor tanto necessitam. É mais uma oportunidade que temos de buscar, encontrar e pôr em prática a nossa felicidade. Nas reflexões de hoje, nós vamos pensar sobre perguntas como: por que às vezes somos infelizes? Por que temos medo da felicidade? Como encontrar a felicidade? O Espírito encarna, reencarna com um único objetivo: ser feliz. Para que, sendo feliz, possamos progredir e carregar conosco todos aqueles que nos acompanham. Muito bem, por que às vezes nos sentimos infelizes? Às vezes a gente fica até com vergonha, né? A vida está mais ou menos em ordem, as contas estão sendo pagas, a gente tem um dinheirinho lá que dá para uma saidinha, né? Uma pizza de vez em quando, a família está mais ou menos em ordem, o emprego está razoavelmente garantido e a gente se sente infeliz. Mas a gente fica até com vergonha, por exemplo, por que é que eu sou feliz?
Por que eu me sinto infeliz? E às vezes a gente até cobra do outro, né? Falar, fulano reclama de barriga cheia. Com todo o dinheiro que ele tem, com toda a situação que ele tem, isso é manha, né? Fica reclamando que é infeliz, chorando aos quatro cantos. Realmente é a alma gritando pela felicidade que o espírito busca. Sem dúvida nenhuma, quando os nossos dias são embalados de uma situação financeira melhor, de uma saúde emocional tranquila, de uma saúde física tranquila, é mais fácil ser feliz. Porém, se o espírito não receber o alimento que ele precisa, ele não conseguirá sentir de fato a sua felicidade. Então Kardec perguntou, no Livro dos Espíritos, na questão 920, o capítulo que trata das esperanças e consolações, se pode o homem gozar na terra de completa felicidade. E Kardec foi bem específico, disse completa felicidade, não de alguma felicidade. Ele perguntou, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos responderam que não. Ué, se não, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Aí eles completaram, dizendo que por isso, que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Porque quando Kardec perguntou a felicidade completa, nós que vivemos num planeta de prova e expiação, que ainda temos limitações que estão presas à carne, nós não temos noção do que seja a felicidade por completo. Joana de Ângeles também nos diz que nós estamos fadados à angelitude, ou seja, nós fatalmente nos tornaremos seres de luz, de energia pura. Uns vão mais rapidinho, outros vão demorar mais um pouquinho, mas todo mundo vai se transformar em luz, porque é o progresso contínuo. Não existe regresso na natureza, existe progresso. Mas a gente ainda não consegue compreender, a gente fala, como é que deve ser, né, um ser de luz, de energia pura? Se a gente não consegue compreender esse estágio de evolução, nós também não conseguimos ainda compreender o que seja a completa felicidade. Nós temos momentos de felicidade, e os espíritos completaram dele, ou seja, do homem, porém, depende a suavização de seus males, e o ser tão feliz quanto possível na terra. E o que é a suavização dos males, senão a interpretação tranquila pelas situações no qual passamos? Muitas vezes passamos por um problema de doença, quando interpretamos aquela situação como uma oportunidade de crescimento, né, daquela parada, você fica refletindo sobre as suas ações, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado, né? Então são momentos, oportunidades de crescimento. Então quando nós entendemos as situações difíceis pelas quais passamos, nós estamos suavizando os nossos males. Consequentemente, nós estaremos chegando mais próximo da felicidade que é possível se ter no planeta que nós vivemos. Muito bem, quais são alguns motivos, né, que podem nos causar aí uma certa infelicidade, um certo mal-estar? Não por ordem de prioridade aí, é uma ordem aleatória, mas vamos falar da frustração. A gente se frustra muito, a gente espera muito do outro e de nós mesmos. Muitas vezes nós esperamos que o outro seja tudo aquilo que nós não conseguimos ser. Então a gente fica numa expectativa tão grande do outro, só que o outro ele tem o momento dele. Ele é tão falível quanto nós. Ele tem tantas situações difíceis quanto nós. Então a gente se frustra. Muitas vezes a gente também se frustra quando cobra da gente um progresso que a gente ainda não alcançou. Né? Nós achamos muitas vezes que nós já estamos num processo muito adiantado, nós estamos num processo contínuo, mas muitas vezes é lento. Então a gente espera da gente coisas que ainda não fazem parte da nossa realidade espiritual. E essa frustração pode trazer um mal-estar, né? Uma infelicidade. E aí, na sequência, a culpa e a autoculpa, né? Você se frustra e começa a culpar o outro. Quando pior, fica culpando a si mesmo. Nossa, você não devia ter feito isso. Ai, você é a pior pessoa do mundo. E ali fica naquele processo, gastando uma energia tremenda, que você poderia usar esta energia para transformar em felicidade, e fica naquele processo que a psicologia chama de monoideia. Você fica só com aquela ideia de se culpar e não sai desse processo. É um círculo vicioso. As tristezas e mágoas, né?
as amarras com o passado, né? Tem gente que tem uma capacidade, eu digo assim, que a nossa memória é o nosso maior troféu e a nossa maior desdita. Porque às vezes a gente lembra de coisa que devia esquecer, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas eu me lembro, quando eu tinha 5 anos, eu pedi aquele carrinho para o meu tio e ele não comprou, nunca mais eu esqueci isso. Tem gente que guarda coisas lá, né? Como diz lá do baú. E os amigos da espiritualidade sempre nos lembram que nós mantemos a nossa geladeira periodicamente limpa. A gente não deixa a comida muito tempo ali, porque a comida começa a se deteriorar. E a gente deixa o nosso coração guardando um monte, né, de coisas que não faz bem. A tristeza, a mágoa, o ódio, a raiva. Se a gente limpa tão periodicamente a nossa geladeira e os nossos armários, por que a gente deixa que o nosso coração, permite que o nosso coração fique com esses sentimentos ruins que, com o passar do tempo, começam a corroer mesmo a nossa alma, né? Não corroer materialmente, mas a gente, ainda nós vamos ver hoje aqui, começar a desenvolver alguns distúrbios físicos em função desse acúmulo, né, de fluidos negativos que essas situações nos trazem. As dificuldades de relacionamento, né? Nós também vamos ter oportunidade de refletir um pouquinho a respeito disso hoje. O descontentamento no trabalho, né? Todo mundo gostaria, né, de ter uma assistência médica melhor, de trabalhar menos, uma jornada de trabalho menor, um salário maior, todo mundo queria, ninguém está contente, né? Mas quem fica descontente a ponto de passar os 5 dias da semana, às vezes trabalha 6, trabalha sábado, reclamando, e não faz nada para mudar, de nada adianta. Se você não está contente, faça algo para mudar e encontrar a sua felicidade. A gente sempre costuma culpar a nossa infelicidade, né? A gente culpa o patrão, o prefeito da cidade, o presidente da república, a gente culpa o marido, a esposa, o vizinho pela nossa infelicidade e não sabe que nós somos autores da nossa história. Então, quem tem que construir a nossa felicidade somos nós. Isso tudo acaba causando também, muitas vezes, um desequilíbrio espiritual. E, às vezes, essas coisas vão se instalando na nossa alma e a gente não percebe. Mas existem 3 áreas que funcionam como um despertador para nós. Elas vêm nos acordar. É a área da saúde, do sono e do sexo. Na área da saúde, quem vive doente pode estar somatizando a infelicidade. Tá? Ou seja, muitas vezes a pessoa está acumulando aí uma tristeza e ela acaba tendo algum ponto aí meio fraco, às vezes tem um problema no estômago, às vezes tem um outro problema no coração e ela acaba somatizando essa tristeza, né? Nem todo mundo que está doente, lógico, é porque está infeliz. Na área do sono, né? Perturbações do sono são sinais do inconsciente para que você cuide melhor da sua vida. E na área do sexo, uma vida sexual insatisfatória sem prazer indica necessidade de mudanças. Muito bem. Se alguém detectou alguma coisa aí nessa área, né? É a hora da virada. Vamos, aproveite o momento. Se não for você, quem será? Se não for hoje, quando então? Mãos à obra, né? Esse estudo não é da dona Yara, porque ela não tem capacidade para isso, é do Dr. Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra, psicoterapeuta, na obra O Sucesso é Ser Feliz, né? Então, às vezes, a gente fica aí se amarrando e o momento é agora. Não é na outra encarnação, não é daqui a 10 anos, é exatamente agora. Muito bem. Um pouquinho de trovinha aí para nós. Quem diz que o mundo é só treva, provação, dor e agonia, veja o sorriso do sol no berço de cada dia. Pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar, né, Manuel Serrador aí escrevendo essa trovinha. E é verdade, e quem não teve ainda a oportunidade, né, pegando o boletim, nós temos aí um texto do Richard muito interessante, lembrando palavras do Chico aí, justamente a respeito disso. Daquelas pessoas que dizem, o mundo está muito ruim, está tudo pior. Não, o mundo está bem melhor. Lógico, nós saímos dos homens das cavernas, né? Onde nós, pobres mulheres, éramos arrastadas pelo cabelo. Hoje, né? A gente não chega a tanto, né? Mas a nossa situação melhorou muito, não só da mulher, né? Porque
Provavelmente muitos homens eram mulheres naquela época, né? E reencarnaram como homem agora. Os papéis trocam, viu, gente? Fica espertinho aí. Então, realmente mudou a época do olho por olho, dente por dente, né? Se a pessoa atirasse uma faca, matasse alguém com uma faca, então ele perdia a mão, porque ele fez aquele delito com a mão. Nós estamos distante dessa época, então, de fato, né? Os dias estão melhores, é só que a gente tenha bons olhos para enxergar, né? A natureza a todo momento nos acordando e nos trazendo uma situação de bem-estar, de equilíbrio e de alegria. Depende como nós interpretamos o nosso dia a dia. Muito bem. Porque às vezes, né, nós temos medo de ser feliz. Essa é uma pergunta interessante, né? A gente tem uma tendência aí a sempre ser meio reclamãozinho, chorão, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você comprou o carro novo que você queria? Ih, rapaz, você nem sabe. Vou pagar um IPVA lascado. Nossa, estou tirando dinheiro que tinha guardado, emprestando dinheiro de um parente para pagar IPVA. Quer dizer, já perdeu o gosto. Seja feliz, diga, não, puxa, eu estou feliz mesmo. Ó, depois de tanto tempo que eu batalhei, juntei grana, trabalhei, estou feliz com o meu carro, né? Então a gente tem essa tendência, parece que a gente tem medo de ser feliz. E por que a gente tem medo de ser feliz? Uma das causas, né, que a gente tem muito medo de ser feliz é que o nosso espírito viajor do tempo foi criado aí, tá? A gente vê pela história, né? Está nos livros de história aí. Nós fomos criados sobre uma repressão muito forte, né? A nossa vida, a grande parte da nossa vida era um não poder, tudo era pecado, tudo era proibido. Tanto que nas passagens mais antigas a gente não encontra a figura de Jesus sorrindo, porque era pecado sorrir. Era pecado ser feliz. Mas se ele não for feliz, quem é que vai ser feliz? Se ele que conhece a verdade, ele é a felicidade. Então nós trazemos isso guardado no nosso espírito, então muitas vezes a gente não se acha digno de sermos felizes. Nós trouxemos aqui um estudo da psicologia comportamental que é muito interessante, dá para a gente fazer um paralelo aqui, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse ratinho aqui, colocaram dentro de uma gaiola e deixaram muito tempo sem comer. O ratinho ficou lá morrendo de fome, tadinho. E, depois de um tempo, colocaram um pedaço de queijo neste prato, ligaram na tomada o prato. O ratinho, na hora que viu o queijo, falou, é agora que eu vou se fartar, né? Saiu correndo para pegar o queijo, levou um choque. Aí ele falou, epa, mas que caramba, né? O que eu vou fazer agora? Se eu não como, eu morro de fome. Se eu como, eu morro de choque. Aí ele ficou naquele dilema todo. Ele falou, só tem direito a 2 opções, né? Não tem a terceira opção, nenhuma das anteriores. Aí o que os especialistas fizeram? Desligaram o prato e não avisaram o pobre do ratinho. Deixaram o ratinho lá, tadinho, morrendo de fome. Só que a fome foi aumentando, a barriga foi roncando, a fome foi aumentando e ele falou assim, bom, eu vou ter que escolher. E não é só o peixe que morre pela boca, a gente às vezes também acaba caindo nessa. O ratinho precisou o quê? Ir se aproximando do prato e encontrar aquele ponto de equilíbrio. Ou seja, chegar num ponto em que ele pudesse se aproximar do prato sem tomar o choque, até que ele percebesse que não dava mais choque, e se alimentar. O que é que isso tem a ver com o nosso estudo, com doutrina espírita, né? O que é que isso tem a ver com felicidade? Aos amantes de queijo, né, tem uma grande felicidade. Eu particularmente sou uma delas. Mas não é isso, não. Através das sucessivas reencarnações, Deus Pai nos promove oportunidades para que nós vamos aos poucos encontrando este ponto de equilíbrio. Por exemplo, nós encontramos às vezes alguma pessoa aí que tem uma situação difícil com a instituição casamento. Ela gosta da pessoa, poxa, encontrei a pessoa da minha vida, fica noiva, arruma tudo para o casamento, chega na hora, pula para trás. Aí ela arruma outra pessoa, ela arruma tudo de novo, ela pula para trás. Aí as comadres, né, dizem assim, mas é isso mesmo, é um aproveitador, né? Já está falando mal do coitado do rapaz.
O que acontece? Provavelmente numa encarnação anterior ele teve uma situação difícil com a instituição casamento. Não com as pessoas que hoje ele poderia se casar, mas com a instituição casamento. Toda vez que ele se aproxima da instituição casamento, ele tem medo de tomar choque. Toda vez que ele se aproxima do prato de queijo, ele tem medo de tomar choque, porque ele já tomou o choque e viu que não foi bom. Mas nas sucessivas reencarnações, ele vai se aproximando. Então, numa encarnação ele se aproxima mais, na outra ele se aproxima mais, até que ele vai vencer essa barreira. Ele vai conseguir chegar no prato do queijo, comer o queijo, né? Ou seja, vai se defrontar com essa situação e vai encontrar a felicidade. Então, se muitas vezes para nós hoje é um processo difícil, a gente também não pode imaginar que a gente vai resolver um problema de muitas encarnações atrás em questão de segundos. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Nós precisamos dar tempo a nós mesmos, né? Porque Deus nos dá a eternidade para que a gente possa se equilibrar, achar o ponto de equilíbrio, nos defrontarmos com a situação tranquilamente e encontrar a felicidade. Muito bem. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro, né? Ou seja, se eu trouxer um meio pãozinho aqui, quem não jantou vai falar, poxa vida, a Yara trouxe um meio pãozinho, vou forrar no estômago. Quem jantou vai falar assim, ai que miséria, Yara, que miserável, turca mesmo, né? Meio pãozinho. Quer dizer, o que é a felicidade para um é desgraça para o outro, né? Aí Kardec quis saber, haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Existe alguma forma de felicidade que seja feliz para todo mundo, que faça com que todo mundo fique feliz? E os espíritos responderam que com relação à vida material, é a posse do necessário. Muitas vezes o supérfluo, ou seja, o que nós temos em excesso é que tem nos causado a nossa infelicidade. E a gente ainda acha que falta mais, e compra, e gasta, e faz, achando que é mais, que é cada vez mais. Pelo contrário, é o excesso que tem nos feito a infelicidade, e não a escassez, né? Então é a posse do necessário. Maridos, por favor, nada de cortar cartão de crédito, essas besteiras que vocês ficam falando por aí, hein? Tem coisas que são necessárias na vida de uma mulher, por favor. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que é a coisa mais gostosa que a gente conseguir chegar em casa, colocar a nossa cabeça no travesseiro e, como se diz popularmente, estar de consciência tranquila, né? Às vezes a gente dorme, o travesseiro afunda o colchão, tu chega lá no chão a cabeça, de tão pesada que está a consciência, né? Então, realmente, a consciência tranquila é a base da nossa felicidade. Quando a gente fez o que tinha que ser feito, o que podia ser feito, dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades. Muito bem, mais uma trovinha aí do Chico. Dessa vez é de Silvio Fontoura. Este quadro da verdade é o mesmo em qualquer país. Quem tem a felicidade ignora que é feliz. E é verdade mesmo, né? A gente tem tanta coisa, quando uma coisinha da rotina da gente sai, a gente fala assim, poxa, eu era feliz e não sabia, né? Quantas vezes a gente já disse isso, né? Na política, na nossa vida, quantas vezes a gente fala, poxa, eu era feliz e não sabia. E é verdade. Uma coisa que nos traz muita segurança, e a maioria de nós reclamamos, e eu me incluo nisso, é a nossa rotina. Mas é uma coisa que nos traz muita felicidade, porque quando a gente levanta de manhã para trabalhar, fala assim, ai, mais um dia. Aí você vai dar partida no carro, a bateria do carro não pega, aí já começa, mas eu preciso estar em tal lugar, em tal hora, mas você precisa que você leve isso aqui, precisa ir lá. Aí você fala assim, para tudo, já acabou com o meu dia. Se a gente saísse na nossa rotina, o carro pegasse normalmente, ia ser a tranquilidade, né? Então, o que às vezes a gente reclama, né? Não essa rotina maçante, mas a continuidade das nossas atividades é a segurança da nossa felicidade, é a base da nossa vida. Muito bem. Eu gostaria agora que cada um de vocês aí fizesse um esforço
Para uns talvez vai ser muito fácil, para outros seja um exercício difícil, mas consiga. Talvez outros não vão conseguir, mas não tem problema, cada um tem o seu momento. Eu gostaria que vocês agora esquecessem o outro, deixassem o outro de lado e, através desse texto intitulado Quase, de Luiz Fernando Veríssimo, vocês pudessem fazer aí uma viagem interior, encontrar consigo mesmo e identificar os pontos que precisam ser mudados. É diferente da culpa, que você fica só naquela ideia. Identificar é você perceber e partir num novo rumo, numa nova caminhada. Ainda pior que a convicção do não é a incerteza do talvez. É a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata, trazendo tudo o que poderia ter sido e que não foi. Quem quase ganhou, ainda joga. Quem quase passou, ainda estuda. Mas quem quase amou, nunca amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perderam por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver no outono. Pergunto-me às vezes, o que me leva a escolher uma vida tão morna? A resposta eu sei de cor. Está estampada na distância e na frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença de um bom dia, quase que sussurrado. Sobra covardia e falta coragem até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige, nem mesmo acalma. Apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Preferir a derrota prévia, a dúvida da vitória, é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os erros, há perdão. Para os fracassos, chance. Para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe, não permite nunca que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo o impeça de tentar. Desconfie do destino, desconfie sempre do destino e acredite muito em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque embora quem quase morre esteja eternamente vivo, quem quase vive já morreu. Muito bem, depois deste processo de identificação aí, né? 3 elementos vitais para a alma. Esqueçam qualquer possibilidade de sobrevivência ou de vida com alguma qualidade sem esses 3 elementos: a fé, o amor e a força interior. Não necessariamente nessa ordem.
E sobre a fé, encontramos na primeira carta ao povo de Coríntios, palavras do apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a verdade, pessoal, uma vez uma amiga minha me disse assim: ô Yara, eu fico indignada com essas pessoas que o tempo inteiro elas estão ludibriando elas estão ludibriando o outro, elas passam a perna e elas estão sempre bem. Está tudo certo para elas. O pobre coitado que paga imposto, que está com tudo em dia, nunca dá nada certo para ele. Eu disse assim: olha, você está vendo um capítulo do livro todo. E quando se lê um capítulo de um livro, não dá para fazer a identificação de uma obra. Não dá, é impossível. Você precisa ler a obra toda para falar sobre aquela obra. Assim é a nossa vida eterna. A nossa vida, cada reencarnação é um capítulo, mas nós não sabemos do anterior e nem do que virá. E sobre amor, nós vamos encontrar também na carta ao Coríntios, né? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que bom, né? Se a gente pudesse todos os nossos atos revestir com amor, fazer com carinho, com atenção, com certeza nós estaremos recebendo muito. E sobre força interior encontramos no Evangelho de Mateus as palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E com certeza nós precisamos bater muito na porta da felicidade. E temos a certeza que nós vamos encontrar. Vamos bater 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes precisar, e nós encontraremos a nossa felicidade. Como encontrar a felicidade? Palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada um de nós temos uma verdade particular do nosso espírito. Existem as verdades coletivas, mas existe a verdade individual de cada um. E quando nós descobrirmos essa nossa verdade, que vai ser descoberta através de livros que nós vamos ler, de pessoas que vão nos falar, mas nós vamos formar o nosso caminho e encontrar a nossa verdade. Ninguém vai trazer a nossa verdade e dizer: ó, deixar hoje cedo aqui, acabar de entregar a sua felicidade, a sua verdade. Cada um vai ter que encontrar a sua verdade. E essa verdade vai nos libertar. E ela vai nos trazer a felicidade. Como nós vamos fazer isso? Mudando as lentes dos óculos espirituais, né? Os colegas aí que já passaram dos 40 anos aí, né? Que já estão precisando daqueles óculos para ler de perto, assim. Não traz, vem no centro, não traz. Imagina, você acha que eu preciso disso? Aí chega aqui e não consegue ler a mensagem, né? Aí fica assim. Aí empresta do colega o óculos para ler. Os óculos espirituais nós não podemos emprestar de ninguém e nem emprestar os nossos. Nós às vezes queremos colocar os nossos óculos espirituais nos nossos filhos, nos nossos vizinhos, no nosso marido. Se pensar que eu fosse falar no plural, né? Nos nossos maridos, não. No nosso marido, na nossa esposa, né? Então, muitas vezes a gente quer colocar no outro o nosso óculos espiritual. Não dá. Não dá para emprestar. E todo mundo que usa óculos aqui sabe que periodicamente nós temos que ir ao oftalmologista para ajustar a lente. Os óculos espirituais, eles devem ser ajustados a todo momento, porque a todo momento nós estamos nos modificando. Estamos nos defrontando com situações novas. Nós precisamos mudar os óculos espirituais sempre. Esse texto, Ser Feliz, ele tem uma pequenina história, muito rapidinho. Em setembro de 2004, quando nós fizemos essa palestra aí, nós estávamos já há alguns meses passando um problema de doença como a de nossas filhas, uma coisa assim, possível de resolver, mas sabe como é que é pai e mãe, né, coruja? E aí falamos: nossa, o nosso coração está tão entristecido, como é que a gente vai falar de felicidade com o coração tão assim, né? E os amigos da espiritualidade nos disseram: filha, e quando eles me chamam de filha é porque a situação para o meu lado está muito feia, mas muito feia mesmo. Eles disseram assim: filha, acredite na felicidade. E nos mandaram este texto extremamente singelo, tão simples quanto é a felicidade, ser feliz.
Ser feliz é levantar-se todos os dias e dizer que bom, tenho grandes desafios pela frente. Ser feliz é entender que o trânsito demora para que você fique um pouco mais com os seus ou consigo mesmo. Ser feliz é encontrar um monte de trabalho para fazer e dizer, meu Deus, como eu sou útil, como eu sou produtivo, como eu sou necessário. Ser feliz é deixar um montão de trabalho que sobrou para o dia de amanhã, precisando de nós novamente. Emprego garantido, hein? Ser feliz é chegar em casa, tomar um copo d'água, ingerir um alimento, reencontrar quem se ama. É tão bom voltar para casa, né? Ser feliz é terminar o dia dizendo muito obrigado, meu Deus, por tudo que me dás. Muito obrigado, irmão José. E a gente fica aí, né, se debatendo o que é a vida, o que é a felicidade, o que é. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Ei, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma luta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino sopro, mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta rola e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita comigo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita o que é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, Nós, do Centro Espírita Amor e Caridade, desejamos que vocês tenham sempre muita coragem de ser feliz, pelo carinho, pela atenção e pela coragem que vocês sempre nos transmitem
mais uma vez, muito obrigada.